Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo às previsões do mês de agosto. Esta previsão vai se basear na numerologia e, logicamente, que depois aqui com algum auxílio do tarot. E como já é habitual, eu começo sempre por explicar que nós estamos a vivenciar um ano novo, regido aqui pelo nosso ermita, e este ano novo é um ano que exige muita introspeção, realmente é um ano comunitário, de solidariedade, de comunidade, mas ao mesmo tempo, eu para estar para os outros, eu preciso de me recolher, de me conhecer. E talvez será através dos outros, das outras pessoas que me rodeiam, que eu irei entender as minhas feridas e que me irei recolher por dois motivos. Ou me recolho porque fiquei muito magoado, ou me recolho e não consigo lidar com a situação, ou me recolho então porque eu realmente tenho necessidade de olhar para isto e entender-me, conhecer-me. Portanto, é um ano de crescimento interno, de ganhar maturidade do nosso espírito, mas acima de tudo, quem nós somos aqui na matéria. Quem é que nós somos na matéria? O 9 é um número extremamente espiritual, mas que é um espírito que vive na matéria. E é isso mesmo que nós estamos a tratar no ano 9. E por isso, como sendo que estamos a falar de agosto, o que nós temos a fazer aqui é exatamente esta conta. Portanto, nós estamos num ano 9, que é 2025, e então fazemos o 9 mais o mês em que estamos, que dá 17, que por sinal 17 dá precisamente 8, o que significa que agosto está regido pelo próprio número, e este número é a carta da justiça, que apesar de em alguns baralhos vir aqui como 11, e o 11 na verdade é a carta da força, e vice-versa, não é? A força também vem com 8, e então isto é a carta da justiça. Este 17, nós descodificando o número 17 tem um significado, o que significa que antes de irmos ao 8, nós podemos analisar aqui o 8 de uma forma geral, em que o 8 é constituído por dois quadrados, o que significa que é uma estrutura sólida, mais uma estrutura sólida. Significa que eu encontrei a disciplina, a ordem, a construção, a metodologia. Eu encontrei realmente espaço para conseguir funcionar quase como em automático, mas de forma consciente. Eu encontrei o caminho para que as coisas sejam fluídas. E o 8 é como se fosse isso duas vezes. Eu agora sei fazer as coisas tão bem que eu tenho que encontrar um método para que elas sejam tão produtivas e que eu possa lucrar com isso. E o lucrar aqui é um lucrar não só a nível monetário, mas sim um lucrar também de tempo, de qualidade de vida, qualidade de tempo, qualidade de relações. E sendo que estamos a olhar aqui para a carta da justiça, reparem, a carta da justiça, ela aqui tem a balança. E esta balança significa que eu não faço qualquer coisa, eu não atiro para qualquer lado, eu não faço tudo como aparece. Eu primeiro peso na balança, vejo quais são os pesos, e daí nós termos aqui as colunas que representam precisamente esta estrutura. Eu agora tenho uma estrutura e eu preciso de equilibrar tudo para perceber qual o peso de cada coisa e perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, e aí sim, com esse peso, eu tirar então aqui, usar a minha espada para agir em conformidade como tal. Mas se nós começarmos a desconstruir este 8, sendo que vamos aqui ao 17, começamos aqui pelo mago, o que significa que o mago, no mês de agosto, ele vem-nos falar muito da questão de ser um ótimo mês para dar inícios a projetos que estavam a precisar de ser materializados, a coisas que estavam há muito a ser planeadas e agora é o momento de agir. Claro que isto pode ser as férias, não é? Há muito que estavam a ser esperadas estas férias e é o momento de agir. E reparem porque é que eu digo férias, porque na carta 7, que é a carruagem, é um carro que vai simplesmente pela estrada fora e deixa a sua casinha em busca de coisas novas, de experiências novas. Portanto, faz todo sentido que este seja o mês das férias, ok? Mas ao mesmo tempo eu digo-te, se tu estás naquela fase em que acreditas que não é um bom mês para começar um projeto, não é um bom mês para pôres uma ideia em prática porque vais de férias, não é um bom mês, é mentira. Este é um excelente mês para tu começares com tudo aquilo que tu tens, e os frutos não vêm agora. Os frutos, o que tu vais recolher com tudo o que tu estás a agir agora, não é para agora, é para quando passar esta fase. Porque nós estamos a falar de um 8 que é um número de terra, é um número que te diz, tudo o que eu planto agora terá resultados a longo prazo, ok? Porque demora tempo suficiente, demora muito tempo às vezes,
a encontrar o método, a encontrar a ordem, a disciplina, como realmente fazer tudo isto para que funcione. E isto demora tempo, demora prática, leva experiência, tentativas, erros. Tudo isto são testes, ok? O que significa que tudo o que eu for fazer agora vai gerar o fruto para eu recolher lá na frente, não agora. Ok? Muito provavelmente o que tu tens a fazer agora será excelente para quando tu voltares de férias já esteja a fluir. Não esperes para quando vieres de férias fazer coisas que depois demoram tempo a ter resultados. E tu não queres recolher os resultados lá na frente. Queres recolher lá na frente depois de agosto, não é? Tu queres recolher os resultados assim que chegares das tuas férias, assim que agosto passar, logo a seguir em setembro, por exemplo, estares a recolher esses resultados e não em novembro, dezembro, outubro, ok? Então, agosto está-te a dizer, começa, dá rumo. Tu até podes nem saber exatamente como começar, podes nem saber exatamente o que fazer com tudo o que tu tens. Podes até nem ter a experiência, mas arrisca a fazer, testa, é um excelente mês para testar coisas. É um excelente mês também para tu estares mais na tua própria presença, fazeres coisas por ti mesma, fazeres coisas na tua própria individualidade e independência. Não esperes por ninguém para começar, ou não esperes por ninguém para teres um projeto, uma ideia, uma intenção em andamento. A carta 1 do Mago diz: eu tenho que começar por mim mesmo, mais ninguém pode fazer aquilo que eu tenho para fazer, mesmo que tu tenhas alguma coisa pendente por outra pessoa. Começa. E isso vai fazer com que tudo o resto que está aqui em cima desta mesa, tudo o resto vá fluindo, que as coisas vão floreando. Repara, tens aqui muitas flores, lírios e rosas. Isto tem um significado poderosíssimo, mas significa que tu tens tudo na tua mão e tu tens a decisão de fazer o que quiseres. Começares pelo elemento que quiseres. Pode ser um ótimo mês para estudos, ok? Pode ser um ótimo mês para tu estudares, aplicares e perceberes o que é que resulta, o que é que não resulta, ou pelo menos para deixares a estrutura, lá está, da Carta da Justiça, para deixares a estrutura pronta, para que quando este mês mais lento passar, tu consigas já ter tudo pronto para testar, para ver se funciona, para quando chegares, por exemplo, das tuas férias, não teres que andar a correr a preparar as coisas, ok? Portanto, é um ótimo mês para planear, testar, agir, fazer, ok? E temos aqui a carta do 7 da carruagem, que nos fala precisamente de nós darmos lanço, rumo, seguirmos a intuição, ok? Nós, para começarmos este caminho de agir, de testar, de fazer, nós precisamos também de seguir muito a nossa intuição. Esta carruagem, ela é guiada pelo espírito, o que significa que não é apenas racionalmente, apesar do mago ser uma carta extremamente racional, ela tem os 4 elementos aqui em cima da mesa, o que significa que eu também tenho que dar atenção a todos os outros elementos que me constituem, ao qual eu tenho dentro de mim. E é engraçado porque nós temos aqui o pentagrama, e este pentagrama representa precisamente a questão dos 5 elementos: a terra, o fogo, o ar, a água e o espírito, o éter, ok? E o que esta carta nos diz é: segue muito a tua intuição, deixa-te guiar pelo teu espírito, não faças as coisas tão racionalmente ou tão emocionalmente só, ok? Gere entre as duas energias, entre a razão e a emoção, que são estas duas esfinges. E talvez seja um momento de arrancar, deixar para trás algumas coisas. Não digo abandonar, porque este 7, ele um dia volta também. Ele um dia volta para visitar a família, o que significa que nós não vamos abandonar isto, nós simplesmente vamos em busca de novas coisas, vamos em busca de avançar, em busca de conhecer, em busca de experienciar, o que significa que esta carta nos pede que do passado, temos aqui este rio que passa aqui por trás, do passado nós levamos a experiência, o conhecimento, a sabedoria, nós levamos também as emoções, podemos levar mágoas, mas isto é uma escolha nossa. Por isso é que tem a esfinge escura e a branca, a preta e a branca, que é precisamente nós equilibrarmos tudo aquilo que nós levamos connosco. O que é que queremos levar? As emoções como um peso ou as emoções e as experiências como uma experiência mesmo, não é? E por isso mesmo, nós devemos começar,
dar rumo, devemos nos divertir. Esta carta fala muito de nos divertirmos também no processo, de sermos felizes, alegres, de vivenciarmos, de expressarmos muito aquilo que vem de dentro, ok? Mas temos a justiça que nos diz que nós devemos, em parte, no final, ponderar tudo. Porque nem tudo o que eu sinto pode ser executado já, mas nem tudo o que eu quero executar já pode também ser feito já, porque está muito racional também, ok? Precisa de ser sentido. E a justiça, ela guia-se muito pelos factos. No final eu preciso de perceber se tudo aquilo que eu quero fazer, se tem fundamento. Eu preciso de ponderar. Eu preciso ter muito equilíbrio, ponderar na balança as prioridades, ponderar na balança a quantidade de energia que eu vou despender para realmente pegar nesta espada e gastar essa energia e despender da minha atenção, da minha mente, da minha razão, da minha racionalidade. Claro que devemos ser mentais, emocionais, tudo isto seguir pelo Espírito. O Espírito é que nos vai levar à direção, mas no final, nós precisamos de usar a mente para perceber o que é facilmente execuível agora, o que é que não é, que prioridades é que eu posso dar. Ok, eu tenho isto em mente, eu sinto isto dentro de mim, mas o que é que eu tenho já que eu posso fazer? Lá está a carta do mago. E o que é que eu posso fazer, mas não agora? E pôr isto tudo na balança e então definir estas prioridades todas aqui. Pôr isto na balança e definir as prioridades. O que é que eu consigo fazer já? O que é que eu não consigo? Onde é que eu quero despender a minha energia? A minha atenção? Qual é a estratégia para lá chegar? Ok? Portanto, nós começamos com aquilo que temos, vamos em frente e depois, no final, quando, ok, está tudo aqui, ponderar todas as atitudes, todas as ações, todos os pensamentos, todas as emoções, mas não podemos ser cegos nesta justiça, que é este véu que está aqui atrás. Quando nós nos tornamos cegos nesta justiça, tornamos-nos demasiado racionais, nós também acabamos por não ver total verdade em tudo, ok? A justiça, por exemplo, ok, uma pessoa matou outra pessoa, vai presa. Mas e se essa pessoa que matou outra pessoa foi acidental? Pode ir presa, pode ter uma punição, mas talvez não precise do mesmo peso, digamos, do que alguém que fez a mesma coisa, mas com uma intenção diferente. Então esta justiça é isto, ok? É nós termos justiça, equilíbrio, razão, lógica, mas lá está, é o equilíbrio entre as duas energias para depois então ponderarmos cada ação, ok? O que é que eu digo aqui? Que agosto é um mês em que pede muito equilíbrio. Sim, usufruir, sim, brincar, divertir, passear, gastar, mas trabalhar também, ok? Mas com muito equilíbrio, com muita ponderação. Define limites sérios. A justiça, repara, a justiça define limites muito sérios. Até aqui tu podes ir, se tu fazes isto, acontece determinada coisa. Então define limites sérios para tudo aquilo que tu vais fazer. Limites de tempo para o teu trabalho, limites de tempo para a tua diversão, horas para te deitares, horas para acordares. Agosto é um mês que vai ser muito exigente nesse sentido e que provavelmente se tu não cumprires com isso, o que te vai acontecer é que tu vais entrar aqui na energia deste ermita. Repara, a justiça é um autêntico ermita que deixou de trabalhar e ficou um velho decadente, sem energia, uma pessoa que não tem paciência, fica rancoroso com tudo, ok? E é isto que nós temos que ter em atenção para não nos sentirmos subcarregados, cansados, com uma energia desgastada, sem paciência para nada, ok? Em que depois queremos fazer outras coisas e como já não há mais energia, já não há mais vontade, já não há mais capacidade mental, porque estamos a falar da justiça, que é extremamente mental, perdemos o foco, a metodologia, a disciplina, ok? Portanto, fazer tudo, diversão sim, mas com disciplina. E esta disciplina não é uma coisa que tem que ser rigorosa, ao ponto de ser dura, de ter que ser tirânica, não.
É uma disciplina de, ok, são 2 horas para fazer isto, vou-me divertir durante 2 horas. Ao final de 2 horas eu tenho a obrigação de fazer tal coisa. Ok, é isto. É ter um limite sério para as coisas. Apenas isso. Vamos ver como é que o mês de agosto vai funcionar, por exemplo, para trabalho, para finanças e relacionamentos. Portanto, para trabalho, finanças e relacionamentos. Para trabalho saiu o 9 de ouros, o que significa que é um excelente mês para trabalhar, é um excelente mês para conseguir obter grandes resultados. Para quem acredita que este mês ninguém compra, ninguém vende, que não há resultados, este é um excelente mês para resultados e posso-vos garantir, eu por experiência própria, o ano passado, por exemplo, este ano ainda não posso falar porque não aconteceu, mas o ano passado foi um mês em que trabalhei muito. Okay? O que significa que isto é uma crença que nós temos, que quando chegamos a estas alturas os resultados não vêm. E tu, se trabalhas por conta própria, ainda é mais importante perceberes que não se trata das pessoas comprarem ou não comprarem. Trata-se de falar de um jeito diferente para pessoas que estão de férias, por exemplo, que estão com outras preocupações. Portanto, é preciso ter outra sensibilidade. Se tu queres trabalhar, por exemplo, pode ser um mês em que te podes sentir extremamente, ou se tu queres, ou se vais trabalhar, pode ser um mês em que te podes sentir extremamente cansada também fisicamente, mas também podes ter grandes resultados, obter até boas promoções nesta altura, podes ter um excesso de trabalho, ok? Mas até pode ser um trabalho que seja prazeroso, porque repara, 9 de ouros é quando nós obtemos bons resultados, boas diversões. Ter aqui estas uvas, as uvas representam os prazeres, o que significa que pode ser um trabalho até muito mais tranquilo, a longo prazo, não é para ser feito a correr, ok? Portanto, será algo muito mais tranquilo. A nível de dinheiro, eu diria que um bom cavaleiro de ouros, eu diria que há muito dinheiro nesta fase do ano. Aproveita esse dinheiro. E aproveita esse dinheiro para 2 coisas, para te divertires. Mas repara, este cavaleiro está num campo pronto a ser cultivado, ou já cultivado e à espera que os frutos venham. O que eu te digo é, diverte, sim, usa o teu dinheiro para te divertires, para passeares, para fazeres as tuas férias. A grande questão aqui é que este cavaleiro, se ele, repara, se ele não semeia, a minha câmara está aqui a tentar focar em alguma coisa, menos em mim. Se tu não semeias isto, lá na frente tu não vais ter dinheiro. Lá na frente tu vais ter grandes dificuldades. É um cavaleiro, grandes dificuldades financeiras. Podes vir a precisar desse dinheiro para coisas que não estás a contar agora, que não estão na tua estrutura, que não estão pensadas, mas que elas existem, e depois vais ter dificuldades financeiras. Portanto, o que é que eu te digo? Guarda algum dinheiro. E mais, não só guardar, não é uma questão de guardar na conta, investe esse dinheiro. Não sabes como investir? Fácil, vais ao CTT, metes num certificado a forro. Cria um PPR que te dê pelo menos o valor da inflação, que é 2, 2,5%, 3%, seja lá o que for. Que é muito difícil ter um PPR que dê isso, mas pronto. Os CTT forro ainda dão qualquer coisa mais. Se tu sabes investir, ações, seja lá o que for, criptomoedas, o que tu souberes fazer, investe esse dinheiro. Portanto, gasta algum nos teus prazeres, nas tuas diversões, porque este cavaleiro, repara, ele está de cavalo, o que significa que ele pode viajar, o que significa que ele tem dinheiro para ir pelo caminho fora, enquanto os seus campos lhe vão dar os frutos necessários para recolher, mas ao mesmo tempo, este cavaleiro, lá está, ele vai viajar com o seu cavalo, mas ele deixou um campo cultivado que lhe vai dar frutos para esses frutos serem vendidos e esse dinheiro ser novamente usado e reinvestido, ok? E a nível de relacionamentos, o que é que nós temos aqui? Relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares, trabalho, seja lá o que for. A nível de relacionamentos temos um 7 de paus. 7 de paus. Temos 2 coisas aqui. Temos uma pessoa que se está a defender de outras 6 pessoas. E está tudo certo. Pode ser um mês em que tu te sintas um bocado mais subcarregada. Portanto, os relacionamentos energeticamente te subcarreguem. Pode ser também um ambiente de muito movimento no relacionamento, ok? Não quer dizer que seja uma subcarga de luta propriamente, mas imagina, este senhor até pode estar imagina aqui um PT, está a fazer exercício, e as outras pessoas estão a seguir os exercícios, as coisas deles, não é? Então significa que às vezes tu podes estar a ser subcarregada ou subcarregado, no sentido de ser demasiado exigente para ti, ser requisitada a tua energia muitas vezes, e está tudo certo, mas esta carta tem uma coisa, que é, estás a ver uma pessoa picuinhas que implica com todas as outras? Tipo, ele está-se a defender, mas as outras todas só estão ali com o seu bastão. Não estão a fazer nada, mas ele está, cheguem-se para lá, afastem-se de mim, sai daqui, não é? Pronto, atenção a essas picuices, a essas
tentativas de achar que toda a gente te está a invadir. Atenção, estamos a falar de paus, que fala do desejo, do ego, fala da tua luz. Atenção a esse ego inflamado, ferido, magoado, que às vezes pode levar qualquer coisinha como um ataque, ok? E digo-te que nesses relacionamentos, sejam eles que tipo de relacionamentos for, é importante que tu também, é um 7, que te conectes. O 7 é um número muito espiritual, que te aprendas a conectar essas energias, ok? Acho que é um bom momento, agosto é um bom momento para te conectares energeticamente a qualquer pessoa, que seja do teu círculo próximo, digamos assim, da tua proximidade, para te divertires, para teres uma maior conexão, uma maior intimidade, ok? Aproveita este mês, que é um mês mais sossegado, mais calmo. Aproveita este mês para seres inspiração e seres inspirado ou inspirada a fazer coisas diferentes. Movimenta o teu corpo, ok? Portanto, por exemplo, numa relação amorosa, isto é uma excelente carta para movimentação em conjunto, uns bons momentos de prazer, ok? Mas atenção que às vezes pode-se sentir, lá está, como é um mês mais de família, até, por exemplo, pode ser um mês muito subcarregado nesse sentido, energeticamente, de exigir muita movimentação, vamos para aqui, vai para ali, vamos visitar isto, vamos fazer aquilo, né? E isto pode ser cansativo, mas é o que eu digo, há que não perder a esperança, há que haver mais conexão para que isto não seja tudo levado tão a sério, para que te possas divertir um pouco mais. Atenção ao teu raciocínio rápido. Portanto, este mês é um mês em que nas relações nós vamos ter tendência a dar respostas muito rápidas, impulsivas. Isso também pode ser desgastante. Portanto, acalma mais a tua energia. E acho que, em geral, é isto. Portanto, no mês de agosto, energia, lá está, da justiça, tomar muita ponderação, tanto energeticamente quanto no trabalho, saber pôr limites sérios, por exemplo, no trabalho, para não termos excesso de trabalho. Não queremos fazer demasiado tudo numa só vez. Portanto, é um mês em que se pode ir acumulando algum trabalho, ir fazendo com calma. É um mês em que até pode trazer resultados com poucas coisas, porque nós já fizemos um longo trabalho para trás. A nível de dinheiro, é um mês em que se ganha realmente muito dinheiro, cavaleiro de ouros. É um mês em que se vai ganhar muito dinheiro, em que vai haver muito dinheiro, nem é só ganhar, é um mês que vai haver muito dinheiro. E se tu trabalhas por conta própria, aproveita este mês, ok? Para tu poderes deixar um caminho pronto para quando chegares de férias teres alguma coisa a funcionar, digamos assim. E a nível energético e de relacionamentos é preciso ter alguma ponderação, não agir por impulso, não ser explosivo, não ser picuinhas, e ao mesmo tempo aproveitar para se conectarem, para conectar-te com estas pessoas que estão à tua volta, até para te protegeres um bocadinho energeticamente também, ok? Para que não te sintas demasiado empática energeticamente, ou empático, ao ponto de te sentir subcarregado nesse sentido, ok? Portanto, é excelente. É uma excelente energia, mas tem que ser usada com ponderação. Lá está. E aqui temos a nossa justiça, conseguir este tal equilíbrio para saber que ações fazer, ter mais ponderação. É uma energia muito mais calma, muito mais tranquila. Então desacelera, senta-te, pondera tudo o que vais fazer. Não vais tão pelo impulso só, ok? Repara, estamos aqui no 17, que o 1 é eu tenho tudo, eu faço, eu pondero, penso e começo a agir com todos os elementos que eu tenho na minha mão, mesmo que não saiba o que fazer, mas eu pondero o que é que faço com cada um deles e simplesmente sigo um bocadinho mais a minha intuição, mas não por impulso. É o que o meu corpo me diz, é o que o meu espírito me diz sobre o que a minha alma está a pedir. Portanto, não é um impulso de qualquer jeito, é uma coisa sentida, ok? E que lá está, aqui nas relações vem muito refletir este set, que é eu preciso de sentir exatamente onde eu vou despender a minha energia, onde é que eu vou atacar, onde é que eu vou defender, onde é que eu me conecto, ok? Para não agir por um impulso, para não seres explosivo ou explosivo e depois teres consequências, lá está, da justiça que te podem até ser graves. Se estás, atenção, é um mês que a nível de justiça, ok? Atenção a multas, atenção a processos que podem ficar parados ou ter resultados que às vezes são inesperados, portanto, dar uma reviravolta e de repente até uma coisa qualquer que tu tinhas que nunca mais andava e de repente traz-te um resultado até que não estavas à espera, apesar de ser um mês que as coisas fecham, mas muito provavelmente aqui fala-me de tempo, o que significa que vai prolongar o tempo ou dá a resposta imediata e tu tens o caso resolvido e está feito, porque no início do mês ainda se consegue coisas, ou então é uma justiça que demora tempo.
Porquê? Porque ela vai ponderar tudo, vai parar, vai pôr o peso na balança. O peso na balança é o quê? Funcionários com férias, é isto tudo a acontecer. Portanto, pode ser um ótimo mês a nível de justiça, nesse sentido, em que prolonga o tempo e tu se calhar ganhas tempo para outras coisas. Se quiseres ter as coisas resolvidas, pode demorar um bocadinho mais de tempo, mas também pode ser péssimo a nível de justiça, porque olha, as multas estão aqui. Ok? Portanto, é um mês que tem atenção à justiça, tem atenção às regras, às leis, até mesmo, imagina, vais comprar uma casa, atenção às leis, a tudo que está em cima da mesa, porque é um mês que exige muita ponderação. E esta é a previsão do mês de agosto. Espero que tenhas gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui em baixo nos vídeos ou manda-me mensagem privada e eu irei ajudar-te, aconselhar-te, fazer-te entender aquilo que talvez tenha ficado mais duvidoso para ti. Um abraço, um beijo, bom agosto.